Excelente, gente. Bom dia a todos, então, mais uma vez. Quero desejar agradecer, né, a presença de cada um de vocês, a recepção de cada um de vocês, né, por ter aceito a seguir com a gente nessa jornada, literalmente uma jornada, né. Esse ano a Introduce vem fazendo 11 anos, a gente também está passando por uma reformulação em algumas entregas, né, trazendo uma série de melhorias e de novas capacidades para dentro do projeto Introduce como um todo, trabalhando cada vez mais compliances de mais alto nível, né? Enfim, então a gente vai estar mostrando isso para vocês de hoje até a nossa quinta-feira, dia 1º de agosto, né? A gente buscou querer compartilhar isso com vocês durante essas jornadas, para que a gente possa, juntos, né, entender cada vez mais de segurança da informação, que a gente possa juntos compartilhar, né, os principais desafios que a gente, digamos, enfrenta, tem, soluções que existem para que a gente possa estar atentos e amparados quando a gente fala de segurança da informação, né? Então, relembrando, meu nome é Esdras Moreira, eu sou o CEO da Introduce e vou estar com vocês em algumas das jornadas aqui. O Brian vai ser praticamente o nosso hoster desta sessão até a quinta, né? Enfim, trabalhando todo o percurso, né, de segurança. O Brian é o nosso CISO, ou seja, é o nosso chefe hoje de segurança da informação. Vem trabalhando também junto com o time, né? Depois o Brian vai estar abordando um pouquinho mais sobre isso também, tá? Nosso grupo hoje é composto por duas empresas, que é a Introduce, então, muitos aqui já conhecem, e também a Supreme Cloud, que foi a empresa que passou a se conectar, então, no grupo desde 2022, tá? E o que a gente fez? A gente uniu expertises de planejamento de TI, de segurança da informação e de cloud computing, para a gente poder aí criar um cenário, né, de sustentação para os negócios, entendendo hoje que tecnologia é a base, planejamento é a base, segurança é a base de tudo, né? Com isso, a gente vem conquistando cada vez mais o nosso propósito de construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através da tecnologia. E, dado isso, o nosso time cada vez mais vem executando esse propósito, tendo na prática, vivenciando isso no nosso dia a dia, promovendo, né, um crescimento tanto interno quanto dentro das jornadas de cliente. A gente vê hoje diversas pessoas conseguindo, digamos, desde novos cargos, novos conhecimentos, novas experiências, novas oportunidades, né, dentro dos seus segmentos, dentro dos seus trabalhos. E os negócios como um todo, a gente vem monitorando também pontos de crescimento e de expansão, né? Sabemos que no Rio Grande do Sul se passa por um desafio, mas estamos conectados com isso, ajudando, né, muitos clientes também, para que a gente possa superar e levar o Rio Grande do Sul a novos patamares, né? E, enquanto clientes, gente, a gente tem hoje de diversos segmentos, né? Desde o agro, varejo, a parte de indústria, a parte de transporte, parte de vinícolas, hospitais, né? Então, alguns aqui já agradecendo a presença também, que estão presentes conosco, né? Grupo Açougue de Supermercados, a Bianchini, pessoal da Alfa Transportes, Castini, Móveis, a Romosa Móveis, a Índigo, Unimed, o pessoal do Ernesto Dornelles, a Ituran, uma das maiores seguradoras hoje do planeta, né? Enfim, tem matriz em Israel e está presente no Brasil, né? Enfim, entre outros, que o que a gente quer dizer aqui? Com essa, com essa gama, com essa vasta diferença de cenários, isso complexibiliza, né, os cenários de segurança da informação, mas também traz para nós, o que a gente vai mostrar para vocês, que cada vez mais a gente precisa correlacionar pontos para que a gente tenha uma segurança mais eficaz, né? E esses negócios são um negócio em crescimento, né? E para negócio em crescimento a gente precisa entender que a segurança é a base de tudo, né? Hoje, diversos cenários, o Brian vai estar mostrando alguns cases, são impactados por detalhes, né, de segurança, às vezes que são, assim, né, uma vírgula, foi deixado para trás e impacta o cenário como um todo, né? Então, o que a gente faz? A gente uniu nossas expertises hoje da área técnica,
da área jurídica e da área de negócios e trabalha, né, cada vez mais para construir, manter e sustentar a segurança da informação dos negócios. Tá? Então, por isso, a gente acredita que segurança é a base de tudo. E também a gente tem hoje uma série de certificações, de reconhecimentos que hoje o nosso time conquistou e dá essa pujança para a indústria, dá esse reforço de como a gente pode atuar. Né? Enfim, dentre elas, a família hoje da ISO 27000, né? Enfim, toda a gestão de risco, toda a parte da CISO, parte de PMP, COBIT, ITIL, de privacidade de dados. Enfim, a gente tem um aparato de certificações que nos ajudam hoje a trabalhar o dia a dia da segurança da informação nos negócios. Né? Então, com isso, gente, a gente criou essa abordagem, criou essa visão, essa lógica de trabalho da segurança da informação nos negócios, chamando, então, de jornada e trazendo de forma prática, simples, né? A gente cada vez mais vem se preocupando em diminuir aquele tom técnico, aquela forma difícil, ou digamos assim, que hackers, né? Ou que grandes profissionais de segurança falam, mas para que a gente possa atuar e ajudar todas as pessoas a entender segurança da informação, tá? Inclusive para que nós todos sejamos guardiões digitais, de alguma maneira. Então, a gente passa hoje, né, a nossa sessão vai ser sobre escudo digital, vamos falar na próxima sobre guardiões da segurança, no próximo falaremos sobre pilares de segurança, na quarta jornada, a gente vai falar sobre a segurança em ação, que são coisas diferentes. Vocês vão ver como tudo isso se move dentro do dia a dia, dentro das organizações. E a segurança corporativa avançada, que é um nível mais estratégico, né, um nível mais que se fala de mais valores, de formas de como preservar cada vez mais o investimento das organizações. Então, iniciando hoje com escudo digital, o Brian vai estar abordando aqui uma série de informações para a gente poder aprender e reaprender juntos. Bora lá? Bora lá, maravilha. Brian, Só um obrigado. segundinho. Um segundinho. Em tempo, gente, Claro. quem puder colocar no chat aqui para a gente poder ir interagindo e ir melhorando a nossa abordagem, né? Pode trazer o seu nome, a empresa, quantidade de pessoas e quantidade de computadores que existem no ambiente, só para a gente ter um entendimento do ambiente que a gente está trabalhando aqui e a gente poder usar alguns exemplos, alguns cenários com vocês. Pode ser? Então, fica à vontade no chat para a gente poder colaborar juntos. À medida, podem ir lançando perguntas, afinal, a gente vai estar fazendo um Q&A também, e depois tem algumas surpresas que a gente vai avançando com vocês. Obrigado. Maravilha, show de bola. Então, a gente, como o Esdras comentou, né, muito bom ter todos vocês aqui presentes nessa primeira webinar aqui da nossa jornada, né? Então, serão 5 encontros, cada um a gente vai abordar um tema um pouquinho diferente, mas todos eles voltados à segurança da informação. E hoje, para a gente iniciar com o escudo digital, a gente sabe que hoje conectado aqui conosco tem os mais variados segmentos, né, tamanhos de empresa, mas acho que todos temos em comuns, né? Em comum é a necessidade realmente da segurança, né? A necessidade de se blindar contra ameaças que estão no mercado, né? Hoje, quando a gente começa a olhar cada vez mais, estando presentes na internet, estamos presentes com dados, né? Conexões e tudo mais, a segurança ela vai se tornando cada vez mais primordial, né? E é essencial que a gente tenha algumas características dentro da empresa para conseguir estar seguro, né, perante a tudo que a gente vê no mercado. O escudo digital vai ser uma jornada onde a gente vai tratar inicialmente sobre algumas tecnologias, formas de monitoramento, né, formas de prevenção e formas de mitigar, né, os principais riscos que estão presentes nas organizações no dia a dia. E para a gente começar, eu acho que nada melhor, né, do que a gente passar um overview aqui de como que está o mercado hoje, né, o que a gente acaba vendo de notícias no dia a dia e olhando assim para grandes portais, né, de notícias, principalmente no ponto de tecnologia, a gente percebe que cada vez mais os ataques cibernéticos estão sendo mostrados, né, estão aparecendo.
A gente tem hoje, assim, diariamente, né, mais de 20 ataques em pequenas regiões do Brasil, né? Quando a gente começa a olhar assim no mundo inteiro, a gente tem mais ali de 1.000 ataques ocorrendo diariamente, né? E todos eles têm o mesmo intuito, que é justamente romper os pilares de segurança da informação das empresas, né? Então a gente vê aqui com notícias como as lojas Renner sofrem ataque, né? Subway, BRDS, Cicobi, ou seja, grandes empresas, né? Não estou falando assim de pequenas empresas que às vezes não têm tanto investimento em tecnologia, mas a gente está vendo os grandes realmente tendo ali, sofrendo, né? Ataques cibernéticos, sofrendo com criptografia de dados, com solicitação de resgates, né? E até com vazamentos de informações durante esses ataques. E percebam que todos eles têm em comum, né, algo que a gente olha, que é a tecnologia, que é a segurança da informação. E às vezes a gente pensa, poxa, uma Renner, uma Subway, um Cicobi, um BRD, Frigian, o tamanho deles, né, quanto que eles devem ter de tecnologia lá dentro, e mesmo assim ocorreu algum ataque, mas como, né? Por onde que entrou esse tipo de ataque? Então é mais ou menos um pouco disso que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai falar sobre vulnerabilidades, sobre riscos, né? Quais são as tecnologias que vão nos ajudar durante essa jornada, mas principalmente para a gente não ser mais uma dessas notícias que estão aparecendo no dia a dia também, certo? E para iniciar esse nosso bate-papo e a gente seguir, digamos, a nossa jornada aqui, né, durante esse webinar, acho que nada melhor do que trazer um caso, né, um caso prático aqui até para mostrar e em cima dele a gente poder se basear em alguns pontos, né, de melhorias, em alguns pontos de falha, enfim, conseguir trazer algo mais próximo da realidade, que nada mais é do que a gente acaba vendo, por exemplo, em todo esse slide aqui com algumas notícias que surgem no dia a dia. Beleza? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre uma empresa, inclusive um caso real, né? Uma empresa aqui XPTO, não abrindo muitas informações, mas empresa de grande porte, né? Mais de 500 milhões de faturamento anual, 800 computadores, 68 servidores, né? Um data center robusto, diversas filiais espalhadas pelo Brasil, né? Uma equipe de TI, de certa forma, bem grande, né? Até para atender toda essa gama de extensão da empresa. Já possui tecnologias ali básicas, né? Que toda empresa hoje possui ou deveria possuir, como um firewall, o endpoint, o EDR, né, e-mails, colaboração já na parte de nuvem com os grandes players, né, AD, plano de PCM desenhado, né, de continuidade de negócios, a parte de desastre recovery já testado e backup, né, ou seja, aquele básico que a gente precisa estar habituado, né, que a nossa empresa precisa ter para que a gente consiga ter um nível 1, digamos, né, de segurança já implementado também. Então, olhando pelo porte da empresa, a gente vê que é uma empresa grande, né? Então, a gente está vendo aqui que tem diversos itens ali dentro e já imaginamos que tenha segurança totalmente embarcada em todos os processos, né? Em muitos das ferramentas que são utilizadas. Mas a gente começa a trazer algumas implicações, né? Quando a gente volta aqui para os casos de ataques cibernéticos, no caso de vazamento de dados, no caso de solicitação de resgate, de criptografia de informações, se a gente pensar uma empresa dessas, no momento que um ataque cibernético ocorre, algumas coisas começam a mudar no dia a dia, né? Então a empresa acaba parando, né? Seu sistema para, o faturamento para, telefonia, contato, né? A direção acaba se envolvendo em todas as atividades porque está gerando um impacto muito grande na empresa, né? A rede ela é consequentemente parada para não ter uma propagação de vírus. A gente precisa tomar algumas ações para não ocorrer novas propagações. Precisamos de time envolvidos para fazer todo um estudo de caso, entender o que aconteceu, tratar a questão de recuperação, né, do ambiente. A gente sabe que quando um ataque desses ele ocorre, né, um ataque de ransomware, por exemplo, de sequestro de dados, é possível uma negociação com hackers, né, mas isso acaba tendo, então, geralmente um custo muito elevado e nenhuma garantia, né, de que a gente conseguiria ter realmente o retorno daquelas informações. Todo um time trabalhando para restore, times internos tendo uma gestão de crise, né, uma negociação ali que pode ter sido negada e com isso a gente vai demorar dias para conseguir voltar ao ambiente, né, da empresa. Um trabalho, hoje em dia, né, com todas as questões de compliance, principalmente LGPD, é necessário uma comunicação para a NPD, né, é necessário ter uma comunicação sobre possíveis vazamentos de dados, né, é necessário, dependendo do teor da empresa, né, se for uma empresa listada em bolsa de valores, é necessário ter um comunicado
público sobre o ocorrido também, né? Então, são vários detalhes onde a gente precisa ter um certo cuidado. Dentro disso é feita a revisão de vulnerabilidade, tem toda uma ativação de um novo cenário, né? Toda a identificação de que foi perdido ou não, ou seja, aqui começa a se instaurar praticamente um caos dentro dos ambientes, né? E quando a gente começa a olhar para todas essas tecnologias que a empresa, né, possui, a gente começa a olhar, poxa, mas a empresa tem um firewall, né? O firewall não barrou o ataque. Pô, a empresa tem um EDR, né? Tem um endpoint que vai tratar toda a questão de resposta, de detecção. Não conseguiu barrar aquele ataque, né? Tem gerenciamento de usuários, tem toda a parte de e-mails, né? Talvez, será que foi um phishing? Se não foi, os usuários ali têm algumas políticas de acesso, de contenção. Então, a gente começa a estudar o que pode ter acontecido. E, consequentemente, no formato de recuperação, a gente sempre tem que estar ciente do backup, né, da possibilidade de uma restauração de informações. E quando a gente fala de uma restauração de informações, depende muito, né, do horário que aquele ataque ocorreu, para a gente entender de quando que o backup vai ser possível ser retornado, né? Então, quando a gente começa a olhar para um caso de que foi num dia de semana, né, e aí a gente perdeu, vamos supor, se na segunda-feira ou na terça-feira ocorreu um ataque cibernético, a gente vai ter que voltar ao backup da segunda, a gente vai ter que voltar ao backup do domingo, do sábado, né? Então, a gente tem ali um período que a empresa acaba perdendo também todos os seus trabalhos, né? Aí sendo necessário, após o retorno do backup, refazer todas aquelas operações que ocorreram naqueles dias, né? Ah, foi no final de semana, ok, talvez tenha uma margem ali melhor, não perca tanta informação, mas quando a gente está falando de casos desses, né, a gente precisa continuar, né, o nosso plano de continuidade, então ele tem que acontecer, a gente tem que voltar após um desastre, e aí, consequentemente, vai ter muitas perdas diretas e indiretas acontecendo durante esse ambiente, né? E o que todos esses pontos aqui de um ataque, eles acabam trazendo, né? O principal ponto é quando a gente fala dos pilares da segurança da informação, né? Então, quando a gente olha assim a cadeira básica, né, de segurança da informação, a gente sabe que existem 3 pilares, né, aquela tríade da integridade, confidencialidade e disponibilidade. E um ataque cibernético, ele acaba geralmente ferindo todos estes itens, né? Então, claro, existem N formatos de ataque, né, N formas, mas no caso que a gente está trazendo como uma criptografia de dados, né, um ransomware, isso ele acaba ferindo toda a confidencialidade dos dados. Por quê? Porque os dados eles podem ter sido acessados, podem ter sido vazados, né? E os dados sendo vazados, a gente sabe que o que antes era confidencial, apenas pessoas autorizadas acessavam, agora outras pessoas sem autorização podem acessar também, né? A integridade dos arquivos, no momento que tudo começa, os arquivos eles já não estão mais íntegros, a gente já não tem mais como acessar ele e conferir aquela informação correta que está ali dentro, né? Então a gente rompe também o pilar da integridade. E a disponibilidade, né? Ou seja, aquele ponto de assegurar que as informações estejam disponíveis, né, quando a gente precisar utilizá-las, acaba que as informações não estão mais disponíveis. A gente citou aqui que toda a rede está parada, toda a empresa está parada, os sistemas estão fora, não consigo faturar, né, não consigo acessar os arquivos da rede, não consigo trabalhar, tudo isso acabou ferindo, então, esses pilares da segurança da informação, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, confidencialidade, né, aqui é aquele principal pilar que a gente trata com controle de acesso, a gente trata com criptografia, né? Então, não tendo mais um acesso específico para pessoas, controle de acesso já foi, né? Criptografia dos dados, foi criptografado, mas não por nós, né? Teve um acesso por terceiros, também a confidencialidade acaba se ferindo. Na parte da integridade, né, temos a questão de controle de alteração, a própria hash dos arquivos, né, também acaba causando esse problema. E na disponibilidade, né, que a gente está falando de toda a parte de backup, restauração, tolerância a falhas, né, ou seja, pontos que acabam deixando os arquivos, os dados, os sistemas fora de operação, né, e aí, consequentemente, a gente teve a nossa trade, né, nossa segurança caiu, né, e estamos sem os 3 principais pilares aí para nos manter seguros, né. E como que a gente pode se basear, né, para manter toda essa tríade funcional? Dependendo muito do tamanho da empresa e do segmento, existem frameworks, existem controles, normas, né, compliances que eles atendem, algumas, outras não, né, mas são frameworks que a gente consegue fazer um controle e principalmente mitigar riscos, né? Então, como a Ezra comentou de algumas certificações, né, a gente fala muito sobre ISO,
né? Então, quando a gente olha para a ISO 27001, 27002, 27300, tem muitas ISOs aqui da família 27 que vão se encaixando dentro da parte de segurança da informação, né, totalmente, praticamente, esse framework. E ali por dentro existem alguns checklists também que a gente consegue seguir, né, para manter o nosso ambiente num formato controlado, num formato seguro. Né? Então, quando a gente fala de ISO, quando a gente fala do syscontrol, são frameworks ali que vão nos dar um bom controle, né, para a gente seguir, e muitas ações para a gente tratar mitigação de riscos. Né? Eles vão trazer ali informações de tecnologias, informações de processos, questões de conscientização ligadas a pessoas, né? Então, a gente acaba tratando os 3 pilares de segurança da informação, né, confidencialidade, integridade e disponibilidade, junto com os nossos 3 principais pilares, né, que é tecnologia, processo e pessoas também, quando a gente vai lidando com esses itens. Então, aqui a gente traz os principais frameworks utilizados hoje no mercado, né, as principais normativas aqui também são necessárias, né, então aqui tem, por exemplo, o PCI, que liga mais a parte de cartões de crédito, né, empresas que fazem armazenamento desse tipo de informação, a gente tem a LGPD, né, que hoje é um dos principais regulamentos, né, no Brasil em relação à proteção de dados e privacidade de dados. A gente tem aqui sobre COBIT, tem ITIL, né, tem o próprio SOX também, então tem diversos itens que são importantes a gente estar ligados de acordo, obviamente, com os nossos objetivos, né, e também com os nossos padrões de empresa. A gente tem aqui, por exemplo, o HIPAA, que é uma regulamentação que fala sobre informações de saúde, né? Então, quando a gente começa a olhar para empresas do segmento de saúde, esse é um dos principais pontos que podem levar a empresa para um próximo nível também. Né? E tudo isso com o objetivo de garantir, então, os pilares da segurança da informação. Né? Porque quando a gente começa a olhar para todos estes frameworks, todos estes pilares, a gente está falando, de novo, dos nossos dados, das nossas informações. Né? Então, a gente precisa tratar os nossos dados com cuidado, porque, querendo ou não, hoje esse é o principal ponto da nossa empresa. Né? O coração de tudo cada vez mais está rodando dentro dos sistemas, né? Está rodando dentro dos nossos ambientes de tecnologia. E quando a gente começa a olhar, os dados cada vez mais estão ficando espalhados. Né? Uma vez a gente tinha todos os dados num servidor dentro da empresa. Hoje a gente já tem dados no servidor, a gente tem dados nos computadores, a gente tem dados nos e-mails, né? A gente tem informações ali em dispositivos móveis, a gente tem informações dentro de sistemas, tem informação impressa, né? Tem informação na pessoa. Às vezes a gente pega o celular, tira uma foto, compartilha com alguém, passa por um WhatsApp, por outra ferramenta, né? Então, cada vez mais a gente está manipulando dados em outros locais, né? Em locais ali que são, né, mais suscetíveis a falhas também. Né? Então, olhando para essa questão de dados, quando a gente está falando de compliance, a gente está falando de normativas, a gente está falando de segurança em si, a gente vai sempre ter que olhar para a parte de privacidade, né? Ou seja, a gente está lidando com LGPD, a gente está lidando com outros compliances também, né? Mas principalmente quando rege ali a questão de privacidade e a proteção dessas informações mesmo. Né? Então, a gente vai cadastrar uma pessoa no nosso sistema, a gente vai precisar dados dela, nome, e-mail, CPF, né, telefone, então são informações que acabam sendo sensíveis, né, e que quando alguém com uma má intenção tem acesso a ela, pode fazer diversas ações, né, maliciosas com esse tipo de dado. Dados pessoais, né? Então, são aquelas informações que são relacionadas à pessoa natural, né? Identificação dela, nome, número de identificação, localização, entre outras informações, né? E isso eu tenho certeza que todos aqui ou tem isso armazenado dentro de um sistema, ou tem isso armazenado dentro de um sistema de arquivos, né? No file server, com informações sobre as pessoas também. E a segurança da informação é o que vai prevenir, né? O que vai tentar preservar, então, toda aquela tríade, né? Da confidencialidade, integridade e disponibilidade, e nos ajudar toda essa questão de processamento desse tipo de informação, né? Não é errado hoje a gente ter os dados espalhados, né, por alguns sistemas, mas errado é a gente não ter um controle sobre isso. Muitas vezes, quando a gente passa uma informação por um e-mail, a gente não sabe que informação foi, por quem foi, para onde que foi, né? Quando a gente coloca os dados num dispositivo móvel, a gente não sabe se esse dispositivo móvel realmente está seguro ou não. Muitas vezes é impressa alguma informação e a folha fica em cima de uma mesa com as informações visíveis, né? Então, quando a gente for falar lá na jornada da frente, né, dos pilares, a gente vai entrar muito mais a fundo nesses itens também, falando sobre as normas,
mas são alguns dos principais pontos onde a gente precisa ter certos cuidados, né? E aí, claro, vai ter muita forma de a gente ir tratando todo esse tipo de informação no decorrer do caminho. E aí, falando sobre ameaças, né? Aqui tem um esboço. Então, uma ameaça, ela pode ser explorada, né? E aí resultar em uma vulnerabilidade, por exemplo. Uma vulnerabilidade pode ser uma porta que está aberta em algum servidor, em algum computador, né? Pode ser um software desatualizado, pode ser um compartilhamento de tela, um print que a gente acabou enviando para alguém, né? E tudo isso ele vai ter um risco, né? Que vai trazer a probabilidade ali, as chances disso ter uma certa exploração. E aí, quando a gente vê isso se tornando um incidente, né? Aí a gente vai, então, vai tendo alguns danos dentro do nosso ambiente. Aqui mais para a gente esconder um pouquinho dentro desse esboço, mas ameaças hoje é um dos principais pontos que a gente precisa estar atento e estar de olho, né? Falando de novo em segurança da informação, tudo que a gente vai tratando em segurança é para evitar ameaças, né? Para evitar vulnerabilidades, é para evitar que algo malicioso aconteça com a empresa e que a gente consiga realizar nossas operações estando disponíveis, né? Em 100% do tempo. Hoje, quando a gente começa a olhar para o cenário de ameaças, a gente traz aqui 6 principais pontos de ameaças, né, que são os mais comuns nos dias de hoje. Não que existam só esses, mas esses são os que a gente vai se basear durante essa conversa, né? Então, a gente falou bastante do nosso cenário da empresa XPTO, né? E quando a gente entra nesse cenário, a gente vê que uma ameaça é o sequestro, é o roubo de dados, né? Que isso pode trazer consequências muito ruins, né? Reputação da empresa, perda de informações, compartilhamento de dados de pessoas com pessoas que têm uma certa maldade ali para execução, né? Quando um dado ele acaba sendo roubado, sequestrado, vazado, né? Aqui trazendo informações, vazamento de informações. Tudo isso pode ser usado depois para uma engenharia social, por exemplo, né? Então, se a gente for olhar, vazou informações de um usuário, um CPF, um nome, né? Tudo isso vai ajudar com que a gente receba aquelas ligações de que teve uma compra no nosso cartão de crédito, né? Onde a pessoa fala assim, você é o fulano que possui o CPF X, né? Como que as pessoas conseguem esse tipo de informação? É através de informação que vazou, né? A gente tem ele na história grandes vazamentos, né? E aí dá para a gente citar, inclusive, o próprio vazamento do LinkedIn em 2017, se não estou enganado, que ele vazou praticamente todas as informações de usuários, né? Incluindo senhas. Então, todo esse tipo de informação, quando ele fica disponível na internet, né, de uma forma pública, ela pode ser usada contra as pessoas. E é o que a gente vê ocorrendo diariamente, né? Não somente no modo corporativo, mas no modo pessoal também, né, para pessoas físicas. Mas quando a gente fala da empresa, acaba se tornando muito mais crítico pela sensibilidade, digamos, das informações, né? São informações mais sensíveis que estão ali, são informações mais críticas, né, que a empresa armazena, então acaba se tornando um grau de forma mais crítico também. Vulnerabilidades, né, então ameaça. Hoje, quando a gente, diariamente, né, tem algumas atualizações ali de sistema operacional, atualização de algum software, que a gente precisa fazer, que sempre gera um alerta, e às vezes a gente fica pensando, poxa, mas de novo vou ter que atualizar, né, o software, de novo vou ter que atualizar o Windows, né, de novo vou ter que atualizar o sistema operacional, mas por quê? Porque existem vulnerabilidades, né? Todo dia, né, a gente falou ali sobre, a gente vai falar sobre segurança de código, né? A gente fala um pouquinho, mas a todo momento está sendo desenvolvido algo novo, né? Está sendo criado algo novo. E o que não está sendo criado foi criado e já tem alguma tecnologia nova, né? Que consegue mudar aquilo. Então, durante uma criação de um software, é feito, muitas pessoas trabalham ali e pode ser que alguma vulnerabilidade fique exposta, algo tenha sido criado errado, alguma falha de código, algo que permita ali a geração de uma vulnerabilidade. E essas atualizações, elas vêm para corrigir isso, né? Para corrigir a um ponto de evitar que a gente possa ser alvos, né? E através daquilo a gente possa ter um acesso indesejado dentro da nossa rede, né? E aqui a gente fala assim, tanto desde um navegador de internet, né? Que uma vulnerabilidade pode permitir que nossa senha seja vazada, né, até um software de acesso remoto que pode permitir que o nosso computador seja acessado, né? Então a gente vai desde do nível mais básico até diversos itens mais expansivos, né, que possam ser ali vulneráveis também e trazer algo cada vez mais perigoso para dentro do ambiente também.
Quando a gente fala de ameaças virtuais, né, hoje, nosso dia ele é praticamente virtual, né? Quando a gente está trabalhando, a gente está conectado com ferramentas, a gente está utilizando ferramentas, tecnologias, tudo isso de forma virtual, né? Então, através desses caminhos estão vindo ameaças, né? Através da internet está vindo ameaça. Quando a gente está com o celular utilizando alguma coisa para a empresa, tem ameaça. Quando a gente está no computador, tem ameaça, né? Um e-mail que a gente recebeu tem ameaça, né? E pode parecer estranho, mas um simples clique de um usuário pode ser uma ameaça, né? Quando o usuário recebe algum e-mail que é um e-mail falso e ele não consegue identificar, ele vai clicar no link falso e vai ser direcionado para uma página falsa que vai ser e que ele vai inserir alguma informação verdadeira que vai ser coletada, né, pelas pessoas ali. Então, as ameaças virtuais elas estão nos cercando, né, a todo momento e podendo trazer ali falhas, né, pontos críticos, problemas, danos para dentro do nosso ambiente. Integridade, né, então é uma das ameaças que a gente acaba tendo, como a gente utiliza muito arquivo, muitas informações, se aquela informação não for íntegra, isso pode acabar trazendo um risco para toda a cadeia de suprimentos também. E terceiros, né? Aqui terceiros é um ponto bem interessante que a gente está sempre adotando uma ferramenta nova, né, para os nossos ambientes. E muitas vezes a gente não tem aquele padrão, aquela política de fazer uma validação do parceiro, uma gestão de fornecedores, né, que é um ponto crucial. Então, às vezes a gente tem, hoje existem muitas ferramentas no mercado que no próprio contrato dessa ferramenta já é explícito que existem falhas no desenvolvimento e que aquela falha não tem uma correção, né? E mesmo assim, às vezes não é lido essa cláusula, não é feito nenhum trabalho em relação a isso, e a gente acaba colocando um software com falhas, né, para dentro do nosso ambiente. Que quando a gente fala assim de softwares com falhas e gestão de fornecedores, é muito importante que quando a gente vai colocar um fornecedor para dentro, a gente consiga entender se ele já passou por um processo de análise de segurança, se ele já fez um pen test na aplicação, se ele já fez uma análise de vulnerabilidade, né? Qual que é o nível de segurança que a aplicação possui, né? E se existir algum tipo de vulnerabilidade conhecida, algum problema, quais que vão ser nossas formas de barrar aquilo, de proteger aquilo, né? Se vai ser colocar alguma ferramenta, um AF na frente, se vai ser a gente não deixar aquela ferramenta publicada para a internet, né? Mas tudo isso vai partir da nossa escolha, da nossa entrevista, da nossa gestão desse fornecedor terceiro também, né? Então esse é um dos principais pontos de ameaça também, porque muitas vezes a gente acaba adotando ferramenta, deixando ela liberada para a internet a qualquer momento, qualquer horário, para qualquer um, né? E ali então vão existir vulnerabilidades, falhas que podem fazer com que a gente acabe sentindo não no momento, mas depois, né? Com algum certo vulnerabilidade sendo explorada. E aí, quando a gente fala de vulnerabilidade, obviamente, né, das ameaças, a gente, num escudo digital, a gente precisa estar se protegendo, né? Precisamos de uma proteção ali na frente. E para proteção, nada melhor do que tecnologia. Claro que a tecnologia sozinha, ela não vai funcionar. A gente vai precisar ter políticas, né? A gente vai precisar ter processos, a gente vai precisar ter conscientização das pessoas, principalmente para o uso dessas tecnologias, né? Mas aqui a gente traz assim um básico, né? Um overview das principais ferramentas de mercado que apoiam e muito, né? Em todo esse controle de vulnerabilidades, em toda essa questão de segurança para nossa rede, para o nosso ambiente. E aí a gente tem, por exemplo, o anti-spam, né? Quando a gente fala assim de e-mails, hoje é um dos maiores riscos que a gente acaba visualizando dentro das empresas, né? Por quê? Porque muitas vezes o usuário não tem consentimento do que está acontecendo, não sabe diferenciar um e-mail verdadeiro de um falso, né? Às vezes acaba recebendo um e-mail com uma nota que nem é para ele acaba abrindo aquele anexo pensando que é algo, ou por ter curiosidade do que pode ser, e aí, consequentemente, trazendo um certo problema aí para dentro da rede, né? Então, hoje, ferramentas de mercado já possuem, geralmente, um anti-spam embarcado, né, e bem configurado, mas a gente sempre precisa ter o processo definido dentro da empresa também, para que essa ferramenta funcione de acordo, né? Firewall, ferramenta que hoje praticamente todo mundo tem, né? Todas as empresas já possuem, é um básico, realmente, para iniciar, né? E o firewall ele vai nos proteger se ele estiver configurado, né? De nada adianta a gente ter um firewall e não utilizar as funções de firewall. A gente não fazer um controle de IPS, um controle de IDS, de detecção de intrusão,
né? Não adianta a gente deixar um firewall com toda a navegação liberada para os usuários, né? Não adianta a gente deixar um firewall sem fazer um controle de aplicação, sem fazer uma decriptação ali de acesso seguro, né? Ou seja, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha uma Ferrari e não esteja usando ela, né? A gente tem ali diversas ferramentas, não esteja usando e, consequentemente, o nosso ambiente vai ter um firewall, mas não vai ter a segurança de um firewall. E o firewall também, existe o firewall de aplicação, né, o WAF, que é o que vai nos ajudar também para toda aquela camada externa que está chegando em alguma aplicação web nossa, né, que vai fazer os controles dos principais ataques que possam ocorrer em cima das ferramentas que estão visíveis para a internet, né. Gestão de vulnerabilidades, né, softwares que nos apoiam a encontrar vulnerabilidades dentro da rede, seja falhas de atualização, seja algum ponto de má configuração que existe em alguma ferramenta, né? Então, tudo isso a gente consegue tratar num formato de preventiva, né? Fazendo com que a gente identifique antes e corrija a tempo de evitar qualquer tipo de exploração dessa vulnerabilidade de um modo malicioso. Monitoramento, né? Monitoramento é essencial. Praticamente todas as ferramentas a gente acaba monitorando, acompanhando como que está o andamento, mas também entendendo e correlacionando informações, né? Para entender qual que é o comportamento das redes. EDR, XDR, né? Então aqui a gente está falando dos endpoints, dos antigos antivírus, né? Muito falado. E são ferramentas que vão nos apoiar em toda a questão de detecção. E olha que interessante quando a gente entra nesse ponto de EDR. Quando alguma ameaça entra no nosso ambiente, esta vai ser a principal ferramenta que vai nos proteger, né, ou que deve nos proteger. Só que muitas vezes existem exceções, né, que são criadas dentro dessas ferramentas. Às vezes a gente está no dia a dia do trabalho, naquela correria do dia a dia, e aconteceu algum problema, um computador ficou lento, parou de funcionar um programa, e antes de qualquer coisa, né, de uma análise mais profunda, a gente vai lá e cria uma exceção dentro do antivírus para que aquilo passe a funcionar, né? E essa exceção, que era para ser algo temporário, fica de forma permanente e depois de um certo tempo acaba sendo, então, entrando alguma ameaça, né, dentro dessa exceção e acaba com que a nossa rede seja totalmente infectada, né? Então, por isso que, de novo, a gente está falando de tecnologia, mas a tecnologia ela só vai funcionar se a gente tiver processos, né, e que as pessoas estejam, então, cientes, né, e com consentimento de como que tudo isso funciona. Temos a parte de DLP, né, então Data Loss Prevention, quando a gente fala ali de vazamento de informações, é um dos principais softwares ali que vão nos ajudar a evitar o vazamento de dados, né, principalmente quando a gente está falando ali de normativas, de compliance, o tipo de informação sensível, ele não pode ser de dentro da empresa, né? Então a gente acaba colocando uma ferramenta dessas para evitar esses vazamentos de informações da nossa rede também. Além do DLP, aqui a gente fala bastante sigla, né? Mas a gente tem o DRP também. O DRP, ele seria o Digital Risk Protection, né? Uma proteção de risco digital, que é onde a gente monitora todo o nome da nossa empresa, todo o domínio da nossa empresa, para entender se tem algum site, algum portal, algum e-commerce, né, que pode ter sido criado de uma forma falsa, né, com um domínio semelhante, com o logo da empresa, com informação da empresa, né, se passando por nós. Então, o DRP ele nos ajuda a fazer essa identificação na internet. Uma das principais ameaças digitais do dia de hoje também é essa questão de falsificação, né, de informações, e como é muito prático hoje subir um site, subir um e-commerce, né, subir uma plataforma, é muito prático também que alguém clone, né, um e-commerce real, coloque as informações de uma das empresas de vocês, por exemplo, e através disso comece a fazer vendas falsas, né? A pessoa vai receber o dinheiro, o produto não vai ser entregue e começa toda a questão ali de problemas também. Então, o DRP ele ajuda a estar de olho em toda essa movimentação na internet, buscando algo que possa ter sido criado de forma ilícita, né, junto ao nome das empresas, ao domínio das empresas também. Além de, obviamente, identificar qualquer tipo de vazamento de dados, né, informações que possam nos deixar também vulneráveis. A gente fala aqui também de chave física de MFA, né, então múltiplo fator de autenticação, né, hoje a gente sabe que quando a gente fala de senhas, principalmente de credenciais, até linkando alguns dos pontos aqui, um dos principais pontos também de
ameaças, né, ataques cibernéticos, eles estão ligados com credenciais fracas, né? Então, às vezes a empresa não tem uma política de senha, né, não usa aquele padrão de caracteres, utilização de caractere especial, letra maiúscula, minúscula, números, né, senhas com pelo menos 8, 12 dígitos. E quando a gente tem uma credencial fraca, consequentemente, fica mais fácil de a gente conseguir quebrar uma credencial, né, quebrar a senha, identificar a senha de alguma pessoa, e aí, geralmente, com alguns vazamentos, né, e listas de senhas presentes na internet, fica fácil também de fazer um acesso dentro de algumas organizações. E não só isso, né, aqui a gente fala um pouquinho depois de sanitização de dados, né, dessas preventivas, mas quando a gente olha, e aí puxando também uma parte de PM e AM, a gente lida muito com permissionamento, né? Eu lembro que lá no início a gente falou sobre a questão de confidencialidade, né, integridade, disponibilidade, mas quando a gente fala de permissionamento, é importante que no momento que a gente tem uma credencial, a gente esteja ciente, né, de que um permissionamento numa credencial, o que aquilo pode fazer. Por exemplo, eu não posso criar um usuário básico com uma permissão de administrador do domínio, né, com uma permissão de administrativa que permita que esse usuário possa acessar tudo dentro da rede, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado com qual vai ser a permissão do usuário, qual que vai ser a função daquele usuário, né? O que ele vai ter de acesso dentro do nosso ambiente, se ele vai estar, por exemplo, numa função comercial, ele só pode acessar os sistemas, né, os arquivos do comercial e não o restante. Se ele está no administrativo, ele vai ter que acessar os dados do administrativo e os sistemas do administrativo, né? Ele não precisa conectar num servidor, não precisa conectar em outras máquinas, né? Então, todo esse cuidado a gente precisa ter também junto com as credenciais. E o MFA é algo que ele ajuda, né? O multifator de autenticação é algo que ajuda que, se caso a senha tenha sido vazada, e a pessoa tentar, né, com uma ideia maliciosa ali, utilizar essa credencial do usuário, ele não consiga porque vai precisar desse segundo fator, né? Seja um código, seja um código que vai ser enviado por e-mail, um código randômico, né? Ou seja uma chave física mesmo que a pessoa vai ter que inserir no computador para poder permitir o acesso dentro de alguma aplicação, né? Então, são alguns dos pontos que a gente acaba visualizando dentro de tudo isso, né? Sem contar ali com toda a questão de backup, né? Para a gente se resguardar caso algo aconteça, né? A gente ter, digamos assim, a última alternativa, né? Que vai ser o retorno do backup. E um ponto bem importante aqui também, a gente fala sobre a gestão de evidências, né? A parte de logs. E aí, quando a gente fala aqui de logs, sim, são ferramentas que vão armazenar tudo que acontece dentro da rede num local externo, né? Então, a gente vai centralizando os logs em ferramentas e, através de SIEM, por exemplo, a gente começa a correlacionar dados, né? A gente vai correlacionando essas informações para entender quando ou se aquilo pode ser alguma ameaça, né? Então, aqui a gente está falando que, por exemplo, se está tendo um acesso remoto na minha rede e, ao mesmo tempo, teve 3 tentativas de acesso com um usuário e senha. E esse usuário e senha foi um usuário e senha errado, né? A credencial teve uma falha, então ele já identifica que pode estar acontecendo um ataque dentro da minha rede, né? Um ataque para a minha rede. Então, toda essa correlação de informações ela é importante para a gente tratar também, né? E provavelmente quando eu comecei a falar sobre tudo isso e mostrar este slide, né, com todas essas siglas também, levantou aquela dúvida de, tá, mas qual ferramenta que vai me ajudar nisso, né? Qual ferramenta que vai me apoiar num DLP, num CIEM, num monitoramento, num Firewall, o que eu posso utilizar para a minha empresa, né, e para o meu segmento para estar mais seguro. E aí a gente tem aqui algumas das principais, né, ferramentas líderes de Gartner, né, uma das mais conceituadas para cada um desses pontos. Então, a gente tem aqui sobre SIEM, tem sobre WAF, Firewall, educação, né, controle de phishing, DLP, análise de vulnerabilidade, né, controle de fraudes. Então, tudo isso existem diversas ferramentas no mercado, mas a gente precisa sempre ter o cuidado de escolher a ferramenta certa, né, e ferramentas que vão se integrar com o nosso ambiente, né, que a gente vai conseguir realmente utilizar ela da melhor forma e não apenas uma ferramenta por estar num nível mais elevado, né? Mas um cuidado que é bem importante de a gente ter é entender qual que é o foco da ferramenta,
né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, de uma ferramenta de EDR, XDR, o foco da ferramenta de XDR e EDR é nos trazer proteção. Eu não posso exigir que ela monitore ou faça o inventário da minha rede, né? Tem ferramentas de mercado, algumas que inclusive não estão nem no Gartner, que estão ali vendendo uma ferramenta que vai trazer o inventário da tua rede, né? E aí o que acontece? No momento que eles colocam o inventário, eles se preocupam com uma funcionalidade que não é a principal, né? E a funcionalidade principal, que é de proteger, fica tendo algum ponto de falha, né? Então é importante que, mas essa ferramenta vai ser mais barata e já vai me dar tal proteção adicional, ou vou conseguir fazer o inventário, mas tu vai estar vulnerável, né? Não adianta tu querer investir menos, colocar uma ferramenta mais barata por outras funcionalidades e não utilizar a ferramenta certa com o que ela realmente precisa fazer dentro da nossa rede, né? Então esse é um ponto bem importante, principalmente quando a gente fala de Firewall, quando a gente fala de endpoint, né? É importante que a gente consiga ter uma integração entre eles, que a gente consiga ter informações deles e que eles façam realmente o papel que eles têm que fazer, né? A parte da proteção, certo? E aí, falando sobre mitigação, né? Mitigação é praticamente o que todas essas ferramentas elas vão ter um papel dentro do nosso ambiente, né? Mitigar, então, falhas, vulnerabilidades, né? Nos trazer mais proteção para alguns itens. E aí, quando a gente fala de algumas ações ali para trazer cada vez mais segurança, né? Para o nosso ambiente, a gente fala sobre sanitização, né? É importante a gente ter uma rotina ali para validar o que realmente é necessário ainda, o que realmente existe, o que realmente faz sentido dentro do nosso ambiente, né? Porque, de novo, muitas vezes a gente vai criando coisas e vai deixando aquilo de lado, né? A gente vai fazendo algo temporário que o temporário se torna permanente, né? Então isso acaba que que vai abrindo portas, né, para o nosso ambiente, vai deixando pontos vulneráveis. Conscientização, né, é muito importante ter uma conscientização interna, né, ter momentos de conscientização com o time para explicar e deixar claro o que é segurança da informação, como que funciona, por que que a gente está fazendo um bloqueio de um software, por que a gente está fazendo um bloqueio de site, né, por que que um e-mail a pessoa não recebeu, por que que ela vai ter que contatar a TI em alguns momentos, né, por que que ela não pode simplesmente liberar o acesso no computador dela para outra pessoa. Então é importante que a pessoa lá na ponta, por mais que ela tenha pouco conhecimento de tecnologia, ela tenha uma conscientização do que as ações que ela realiza no dia a dia podem ocasionar para a empresa também, né? Políticas, que a gente está falando de políticas de tela limpa, políticas de segurança, enfim, tem diversas políticas que a gente poderia abrir aqui, mas esse vai ser o tema, né, da nossa terceira jornada. Conscientização é o tema da segunda jornada, né, quando a gente vai falar mais da parte de awareness. Então, tudo isso a gente vai linkando depois no decorrer dessa série de webinars, tá? Mas políticas, né, se a gente for pegar um simples exemplo aqui, né, uma política de mesa limpa, tela limpa, né, toda aquela questão de o usuário ter uma senha forte e escrever num papel e deixar colado embaixo do teclado, não adianta, né? Então a política tem que deixar bem claro também todos esses pontos de tratativas. Definição de tecnologia. Então, quando a gente vai escolher tecnologia, é muito importante a gente definir ela de acordo com as necessidades e de acordo com o ambiente que a gente já possui, né, para que a gente consiga ter uma certa integração, né? Hoje, IA está num dos assuntos mais falados, né? E é muito importante que a gente olhe já também esses pontos dentro de tecnologias. Quando a gente olha as tecnologias de segurança da informação, praticamente todas elas já estão vindo com IA embarcada, né? Porque é uma forma muito mais prática de entender comportamento, de entender como as coisas funcionam, o que está diferente, né, no dia a dia, e com base nisso ter informações para a gente tratar nesse formato correlacionado, né? Então, todas as ferramentas que a gente citou anteriormente também, elas já trabalham com IA, já tem a IA diretamente, né, embarcado na ferramenta e com funcionalidades ali realmente que vão nos apoiar no dia a dia para detecções, para tratativas, né, para automações. Então, são formas que vão fazendo o nosso nível também de segurança ir crescendo. Monitoramento, né, o monitoramento também é um item essencial, a gente saber o que está acontecendo dentro do ambiente em tempo real, né? Se estou tendo um consumo muito alto de CPU, de memória, se eu estou tendo muita tentativa de acesso não autorizado com determinado usuário,
né? Então, tudo isso, se está tendo muita conexão externa, chegando até um sistema que tem publicado para a internet, né, que não é o padrão que eu estou acostumado, então tudo isso ele parte também no monitoramento, né? São formas de a gente entender a nossa rede e, consequentemente, mitigar ali problemas. Configurações, esse é um dos principais pontos, né? Algo muito importante, que a gente pode voltar para aquele ponto do nosso CDR, né? Não adianta eu ter uma ferramenta líder de mercado, né? Uma das melhores ferramentas aí de controle, se eu vou lá e crio uma exceção de um módulo, se eu crio uma exceção de uma pasta para escanear, né? Se eu crio uma exceção dentro de um arquivo executável que tem um nome comum que pode ser usado, então, esse nome para, por exemplo, um ransomware, né? Algum outro malware. Então, as configurações, elas vão ser a base, né? A gente precisa ter uma configuração correta, a gente precisa ter informação ali presente, e todo momento que a gente fizer uma configuração nova, a gente tem que ter esse olhar para entender se aquilo é algo temporário, se aquilo é algo realmente necessário, né? E se aquilo e quais são os impactos que aquilo vai trazer para nossa rede, né? Então a gente olha muito, por exemplo, estou utilizando aqui o meu sistema de RP e eu liberei o arquivo rp.exe, né? Só que o rp.exe não passou o caminho. Então pode ser que se eu te mandar um arquivo rp.exe com vírus, tu vai executar ele, ele vai rodar dentro da tua rede e o teu EDR, né, o software, enfim, que for utilizado, não vai barrar ele porque existe uma exceção, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito forte com as exceções também. Simulações, né? Então, se a gente puxar aqui um caso, né, para simulação, backup, né? Poxa, tem um backup configurado, todo dia um backup é feito, mas tu já simulou ele? Tu sabe se aquele backup está íntegro e quanto tempo ele vai demorar para voltar? Qual que é teu RPO? Qual que é teu RTO? Né? Se tu consegue voltar realmente o teu backup com os dados mais atualizados ou não? Ou seja, a gente precisa simular muitas coisas no ambiente, né? Quando a gente fala de disaster recovery, preciso voltar uma VM agora num segundo servidor, preciso voltar lá na nuvem. Já fiz algum teste para entender se isso realmente funciona? Né? Então, isso vai entrar um pouquinho em política, isso vai entrar em conscientização, isso vai entrar em configuração, né? Mas a simulação é um processo bem importante para a gente realizar dentro do ambiente. E preventivas, né? As preventivas é o principal, é um item que ele vai agrupar muitos dos pontos, né, que a gente falou por aqui também, mas se a gente for reparar para cada um dessas ferramentas que a gente fala em escudo digital, todas elas vão ter alguma preventiva para a gente realizar, né? Seja um anti-spam, a gente vai ter que acompanhar como é que está a chegada de spam, né? Se a gente tem uma política que o spam não chega para o usuário, cai numa quarentena, a gente vai ter que acompanhar isso, né? O nosso firewall, a gente vai ter que fazer uma preventiva para entender se as regras estão funcionais, se tem alguma categoria nova, algum ponto novo para a gente criar, né? No monitoramento, se ele está monitorando as informações com exatidão, se está correto, né? Nosso WAF, o que está chegando de conexão, nosso EDR, quais as exceções que existem, se todos os dispositivos possuem o EDR instalado, né? Seja computadores, seja servidores, seja dispositivos móveis, né? Se no DLP ele realmente está barrando as informações que são compartilhadas, né? Então tudo isso são formas de a preventiva apoiar, né? Dentro do processo de preventiva, tudo isso vai ajudando. Então, por aqui, no dia de hoje, né, a gente passou por 3 fundamentos, a gente falou ali de 12 ou mais normativas, a gente falou sobre onde os dados estão, né, todos os espaços de dados, a gente falou sobre as características de ameaças, que quando a gente soma são mais de 60 formas ali de ameaças, né, a gente falou de mais de 21 tecnologias, mais de 60 fabricantes, né, categorias ali de mitigações, a gente citou 8, né, mas quando a gente começa a puxar o exemplo, a gente sabe que tudo isso vai aumentando também. Então, quando a gente começa a olhar para alguns números dentro de segurança da informação, a gente vai vendo a amplitude que tudo isso tem, né? O quão amplo é esse cenário, e é algo que a gente não vai conseguir fazer sozinho, né? A gente sabe que a gente vai precisar de tecnologia, a gente vai precisar de processo e a gente vai precisar de pessoas, né? Então, principalmente. E quando a gente olha para a segurança da informação, a gente não pode ter uma pessoa compartilhada com outras atividades, né? Segurança da informação, ela precisa ter um foco, e a gente precisa estar olhando para aquilo. Seja uma pessoa dedicada, seja uma empresa com um time dedicado, mas a gente precisa estar com aquilo de olho 24/7, né, o tempo todo, que inclusive é algo que a gente vai falar lá na jornada 4 do Segurança em Ação também, certo?
E o escudo digital, né, ele então é para algumas empresas ele é para empresas em crescimento, né, que possuem time de tecnologia reduzido, que enfrentam alguns desafios, e aí eu convido o Esdras para me apoiar novamente aqui no decorrer do nosso bate-papo. Legal, Brian. Tô inteirado aqui, até fiz as minhas anotações. Gostei da tua palavra da questão do amplitude, né? E de fato, né, a gente perceber a segurança da informação em números, ela mostra amplitude muito grande e a necessidade do trabalho que existe de ser feita, né? Então, por isso também que as nossas jornadas, elas são segmentadas, elas são adaptadas, elas têm um viés, têm um foco, têm um princípio, né, enfim, para a gente cuidar, como o Brian citou desde lá do início, os princípios da segurança. Então, nesse momento, no escudo digital é onde a gente apoia, né, o negócio com tecnologia e serviço gerenciado, né? É aqui que a gente vai, digamos assim, reforçar as proteções, tá? Então, imaginem a gente numa guerra. A gente é sobre armadura, é sobre a gente colocar a melhor armadura, né? Eu não posso ser uma pessoa com uma armadura muito pesada, né, que eu não consigo me mobilizar, não consigo me mexer, que eu torne, ou seja, burocracias, impeditivos de trabalho, né, enfim, uma série de coisas que não seriam bons para ser produtivo ou para ter o resultado que o negócio precisa, né? Então, essa escolha das armaduras, essas escolhas das ferramentas, né, vocês viram ali, o Brian mostrou um gabarito ali de tecnologias. Hoje são mais de 60 grandes fabricantes no mundo, né, de uma forma geral, bons fabricantes. Mas qual é a ferramenta? Como ele trouxe ali, pô, eu posso ter um EDR, ter um XDR, mas se eu estiver trabalhando exceções, diversas exceções no ambiente, isso causa vulnerabilidade alta, né? Então, a gente conseguir criar um processo, um ambiente, criar um controle, né, as políticas de segurança, a famosa PSI também, enfim, para a gente poder coordenar tudo isso e aí prevenir e responder às ameaças de segurança, né? Então, é aqui que a gente atua com o reforço, então, da proteção, implementação de tecnologias, o cuidado de tecnologias, pode passar para... E aí é onde a gente ativa, né, o nosso suporte proativo do time, é onde a gente vai estar monitorando tudo isso através do NOC e alertas também 24/7 por causa das tecnologias de monitoramento, né? Então, algumas tecnologias que a gente vem atuando nesse cenário, a gente pode estar conversando especificadamente. E aí, aqui, gente, o que a gente preparou para vocês para a gente ir durante essa nossa jornada juntos, tá? Existe hoje todo enfim, diagnóstico formal, grandioso, valoroso, de trabalho, né, enfim, que se faz frente a todos aqueles números, né? 12 normativas, a parte toda de tecnologias, o que o negócio precisa, enfim. E a gente quer continuar essa conversa com vocês. Então, a gente preparou, tem hoje um formato de diagnóstico para a gente poder fazer isso com vocês, particular, né, enfim, para que a gente possa acompanhar e ir ajudando vocês a entender o momento, entender o cenário, entender as possibilidades, entender as grandezas, né, enfim, de movimentos, né, de gestão de mudança em prol da segurança da informação no negócio de vocês, tá? Então, eu quero convidar, estou colando um link aqui na nossa, no nosso chat, tá? Com esse link, vocês vão deixar um feedback do nosso momento de hoje. E ali tem uma opção, eu quero. Né? Então, quem quiser esse acompanhamento, né, do Brian e do time, para a gente conversar sobre segurança da informação, fazer esse diagnóstico, né? O Brian vai passar isso com vocês, o professor Veiga vai passar isso com vocês também, enfim, para a gente poder atuar em prol da segurança da informação de vocês, né? Aqui a ideia é justamente vocês terem um panorama, terem alguns números, terem algumas noções, conseguir interpretar, né, esse novo cenário de segurança, o que a gente tem de novidade, novas ferramentas, se há um momento ou não do negócio de vocês, preparar um projeto, né, e poder fazer a liderança desse projeto dentro do negócio, tá? Então, esse diagnóstico, né, enfim, é feito pelo time de SOC, feito pelo time de segurança, ele está preparado para receber vocês e a gente acompanhar vocês durante agora essa jornada, tá? Então,
O link está aqui no chat. No acesso, vocês vão deixar um feedback para nós da nosso momento de hoje e tem uma opção ali, eu quero esse diagnóstico. Citou eu quero, o time já entra em contato e já começa a agendar isso com vocês para a gente poder fazer esse acompanhamento. Show? Então, para a nossa próxima quinta-feira, a gente vai estar falando, então, sobre guardiões digitais, né? Como tornar as nossas equipes, enfim, nossas pessoas, em guardiões digitais. Que novidades tem dentro disso? Também é uma resposta à LGPD, às principais normativas, né? Enfim, de segurança. Então, a gente vai estar trabalhando essa questão junto com vocês na próxima semana, com um convidado muito especial, que vai ser a Hacker Rangers, né? Enfim, uma grande fabricante dessa solução de gerenciamento de risco humano, e a gente vai estar compartilhando diversos cenários com vocês sobre essa novidade, tá? Já vi perguntas aqui, se tem custo, nesse momento não tem custo, Brian, né? Brian Cruz, legal. Não tem custo, é um diagnóstico que a gente vai estar atuando com vocês, vai girar em torno de 1 hora e meia ali via call, né? Enfim, para a gente poder já estar bem otimizado, bem personalizado para a gente responder juntos ali e otimizar esse empenho juntos, tá? Show de bola. Gente, nosso primeiro momento de compartilhar era isso, a gente está batendo nossa 1 hora programada. Mesmo assim, espaço aberto de perguntas. Fiquem à vontade aqui em trazer. A gente vai seguir durante o tempo de perguntas agora com vocês, tá? No mais, a gente vai continuar mandando os e-mails agora sobre a próxima quinta-feira, até dia 1/8, né? Para que vocês possam ir acompanhando e entrando com a gente. Quem não conseguiu, vai receber o link da gravação. Quem conseguiu, demais, gente. Obrigado por conectar com a gente hoje. E vamos seguindo compartilhando conhecimento aqui. Tem uma pergunta do Maurício aqui para ti, Brian. Né? Na sua visão, como CISO, por que as empresas apostam na adoção de tecnologia desconectada de um plano de segurança da informação? Né? Não se preocupando necessariamente ali com planos de preventivas, validações, DR ou PCN, né? Ou seja, mais pela tecnologia, né? Legal. É uma pergunta bem ampla, pode ter muitas visões aqui, mas eu acho que um dos principais pontos é que a área de segurança da informação, ela ainda, a gente vê ela muito imatura, muitas vezes nas empresas, né? Existem diversos treinamentos, diversos cursos, diversas formas de falar sobre o assunto, mas a gente vê hoje no mercado tem muito evento acontecendo, muita ferramenta sendo demonstrada, e muitas vezes as pessoas vão pela curiosidade, né? Visualiza uma ferramenta, acha ela interessante, já quer implantar, mas não sabe ainda o total funcionamento dela, não sabe qual é o real objetivo daquele tipo de ferramenta. Né? Muitas vezes a gente está cada vez mais em grupos de WhatsApp, compartilhando informações, e um fala de uma ferramenta aqui, um fala de uma ferramenta lá, e vai gerando esse olhar de, poxa, aquela empresa ali é uma empresa grande, ela tem a ferramenta, então eu preciso ter também. Né? Mas não olha para o que realmente possui dentro de casa, né? E como que aquela ferramenta vai se encaixar ali. Quando a gente olha para essa questão da desconexão, né, com o programa de segurança da informação, plano de preventivo, validação, DRPCN, existem políticas, né, existem processos, acho que principalmente processos, né, dentro das empresas, que vão nos ajudar a escolher a melhor ferramenta, né? E muitas vezes as empresas não estão no nível do processo e estão fazendo desconectado a tecnologia, o processo e a pessoa, né? E acaba que vai realmente olhando assim pela empolgação de precisar de algo, querer algo, mas não vê o quanto que aquilo poderia ser diferente se usasse um outro tipo de ferramenta. Né? Eu até comentei no momento, e a gente vê bastante isso hoje no mercado, né? De uma empresa que foi no evento, conheceu a ferramenta e volta que, poxa, conhecer ali uma ferramenta de antivírus que ela está fazendo inventário da minha rede, né? E hoje eu não tenho inventário. E a solução que vocês estão vendendo tem inventário? Gente, vamos lá. De novo, né? Eu falei e eu foco muito nisso. O antivírus não tem que fazer inventário da tua rede. O antivírus tem que te proteger de vírus, né? O endpoint ele tem que proteger tua rede, né? O EDR ele tem que dar detecção e resposta, né? Ele tem que te mostrar informação, mas ele tem que te proteger. Tu quer inventário, tem 1 milhão de ferramentas no mercado que é específica em inventário. Né? Ah, mas eu vou gastar mais. Sim, tu vai.
né? Se tu pegar um ataque, levar um ataque ransomware hoje e teus dados vazarem, tu vai ter, se tu não tiver backup, não tiver ferramenta te protegendo, tu vai ter que pagar um resgate de $500 mil, né, ou mais, né? Então, a segurança, ela precisa ter um investimento, querendo ou não, e ela tem que estar conectada, né? Muita gente começa assim, quero ter um CIEM, vou colocar um CIEM gratuito. Show de bola. Tu não tem ainda a cultura de um CIEM, tu vai começar com algo mais básico para ver como funciona. Mas o teu software integra com ela? Né? A tua solução consegue integrar para te ter informações dentro dela ou não? Né? Tu vai ter mão de obra, tu vai ter tempo para te fazer as integrações, programar, né? Fazer toda a junção disso. Então, são pontos que são necessários de atenção. Hoje, está crescendo muito, né, o viés de segurança. A gente está vendo muitas empresas contratando pessoas de segurança, mas muitas que não têm ainda todo o conceito de como que a segurança funciona, o que é necessário dentro da área de segurança, né? Então, quando a gente fala de segurança, não é uma área que vai simplesmente estar olhando um CIEM, estar monitorando as coisas, estar configurando antivírus. A gente tem que ter muito processo, a gente tem que ter muita política, né? A gente tem que ter muita integração entre setores, entre as pessoas, entre os processos, né? Entre tudo, né? Porque a segurança, de novo, a gente vai estar correlacionando coisas. E se a gente colocar, por exemplo, assim, gostei de algo, contratei algo que está desconectado, né? E aí eu não consigo integrar, por exemplo, o meu endpoint dentro do meu CIEM, o meu firewall dentro do meu CIEM, eu vou estar monitorando pela metade, né? Poxa, mas investimento é alto, vou comprar a solução só para metade da minha rede. Não vai adiantar, porque metade tu vai estar olhando e metade não, tu vai estar cego, né? Então são vários pontos. Hoje acontece muito dessa questão da desconexão e muitas vezes é por falta de conhecimento, né? Quando a gente participa assim muitos eventos de próprio fabricante, né, fornecedor, eles vão exalar ao máximo aquela solução, aquele produto que eles estão oferecendo, mas eles não sabem como que a tua rede funciona e o que a tua rede realmente precisa, né? Então, acho que esse é um dos principais pontos. Quando a gente começa a olhar para, quero um produto novo, vou colocar um produto novo aqui, eu tenho que saber o que eu já tenho, como que a minha solução funciona, né? Como que o meu ambiente, a minha empresa funciona, para saber se aquilo realmente vai funcionar, né? E, enfim, gestão de fornecedor, fazer entrevista, né? RFI, para a gente entender as informações, se vai ser importante para dentro do nosso negócio ou não, né? E como que aquilo realmente vai se integrar, vai funcionar dentro do nosso ambiente. Então, acho que é mais nesse viés ali. Hoje a gente vê muita empolgação saindo antes do que realmente a necessidade, né? Ou a real funcionalidade. E aí puxa de novo questões ali como às vezes um próprio firewall, né? Poxa, tem um firewall aqui que via apresentação é muito bom, estou colocando ele na minha rede, mas aí não consegue configurar metade das funcionalidades que o firewall possui, né? Não consegue integrar as coisas com o firewall, né? E aí acaba ficando desconectado e gerando até mais vulnerabilidades, né? Ou trazendo ameaças para dentro do nosso ambiente. Até se quiser compartilhar aqui, claro. Mas é isso, né? Já tá vindo perguntas também. Time, fique à vontade em questionar aqui, a gente vai seguindo o debate. E o diagnóstico, inclusive, né, Esdras, acho que é um ponto que ele ajuda bastante nisso, porque o diagnóstico ele não é com viés de vamos converter toda a empresa, né, mas é com viés de entender o que a empresa realmente tem, como que aquilo está, de certa forma, integrado, como que tudo aquilo funciona e o que a empresa pode realmente melhorar, né, porque se a gente for olhar assim, criar um ambiente totalmente do zero, vai ter um investimento muito grande, mas a gente consegue aproveitar, né, o que a empresa já tem e tratar ali com pessoas, com processos, né, com as próprias tecnologias para deixar o ambiente o mais seguro possível também. Isso, legal. Ia comentar perto disso, Brian, porque o que acontece em geral, né, gente? A gente já tem os ambientes, eles já estão funcionando. A gente já tem pessoas, processos e tecnologias, em muitos casos, né? O detalhe é que sempre existe um ponto de evolução, né? A gente costuma dizer aqui uma evolução de 1% por dia, né? Sempre existe um ponto de evolução nos três tangentes: processos, pessoas, tecnologia. Então, qual é que a gente pode desenvolver para amanhã, para que vocês possam, né, aplicar tão breve, tão rápido, ainda esse ano, né? Enfim, sem, digamos, sem grandes investimentos, ou se o negócio precisar, tiver a condição com o investimento, né? Enfim,
mas sempre tem uma evolução para fazer. E é essa perspectiva, esse encontro, né, o diagnóstico, ele ajuda a gente a chegar nessa informação muito rápido, para poder já entregar uma linha de raciocínio, uma linha de visão de como atuar a segurança de informação no negócio de vocês, né? A gente quer estar junto nisso, cuidando de vocês. Eu comentei aqui no chat também, durante esse período das webinars, vai rolar esses agendamentos. Então, tem um trabalho intenso aqui do Brian, do time, para a gente estar atendendo vocês, fazendo essas agendas. Lembrando, então, ou coloque aqui o eu quero, ou lá no formulário do feedback, a gente vai estar organizando isso com vocês para a gente ter esse resultado juntos aí, tá, gente? Lá fora, o cenário não é querido, né? O hacker, ele não é querido, né? Ele tá lá rodando todo dia algum tipo de manipulação, todo dia criando um tipo de incidente novo, um tipo de ameaça, testando, criando bots. Hoje, com o IA, a IA tem bots ainda mais automatizados, aprendendo, né? Por causa da IA e melhorando o force, né? O brute force do movimento ali. Então, existe uma série digamos, de ameaças conhecidas que os cenários ainda não estão preparados. Existem as desconhecidas, né, as atuais, que o dia a dia vem atualizando. Então, entre a tecnologia atualizar e internamente as pessoas e processos se atualizar, é esse encontro das coisas. A gente precisa ter tecnologias de ponta que a gente possa confiar que se quando eu falhar no processo ou falhar em pessoas, a tecnologia, como o Brian comentou, um EDR, por exemplo, ele está ali com a função de proteger, não com a função de fazer inventário. Né? Quando o AF, né? Pô, tenho nossos sites, tenho nossas estruturas de aplicativos digitais, seja em loja tipo da Apple, do Google, por exemplo, né? Com o AF a gente consegue fazer um firewall para essas aplicações, ou seja, se tem hoje alguém tentando invadir, quebrar, conectar no e-commerce de vocês, nas lojas virtuais, o AF ele protege essas situações. E hoje para situações web, para aplicações web, existem muito tipo de ameaça. E práticas, robóticas, fáceis de ficar praticando, de ficar tentando. E aí, quando vê tem um usuário lá com senha 1, 2, 3, ou quando vê tem um usuário com uma senha simples, né? Que é quebrada. O Brian comentou das senhas vazadas. Isso existe hoje aplicações que já têm esse conhecimento da senha vazada e ele te sugere se aquela tua senha ela já é conhecida ou não. Olha onde a gente vai. Tu está digitando uma senha hoje, agora, definindo no software, ele valida, esse software valida, opa, essa senha você já usou e ela já está vazada. Eu já tenho ela no banco de dados de vazamento. Brian, nos lembra? Existem alguns portais de hackers, né? Que existem as comunicações dos hackers, enfim. Acho que é legal falar do outro lado, né? O que acontece do lado de lá, assim, né? Porque aqui a gente se protege, pessoas, processos, tecnologia, mas do lado de lá eles têm compartilhado muito, todo dia. Né? Existe um mercado negro, digamos assim, né? Mas onde muitas informações são vendidas. Na verdade, muitas informações, né, de vazamentos, eles ficam presentes dentro da Deep Web, né? E algumas informações, quando a gente fala assim mais de usuário mesmo, porque hoje existe um ataque bem comum que é sobre captura de dados do Chrome, né? Às vezes a gente acessa ali algum site falso e aquele cofre de senhas, digamos, do Chrome, né? Ele acaba sendo capturado e essas informações elas são vazadas na Surface mesmo, né? Na internet tradicional, às vezes até em grupo de Telegram. Então a gente consegue ter a captura dessas informações. E quando a gente vê essas informações de usuário mesmo, né? Que é vazada, essas são as principais informações que são usadas ali para engenharia social. Né? Então aqueles ataques que a gente recebe ligação, SMS, e-mail, né? Falso com as nossas informações, muitos dos dados eles vêm dali. Quando a gente olha a informação de empresa, que é vazada, geralmente a informação de empresa ela fica dentro da Deep Web, porque hoje existem mecanismos de a gente derrubar algum site, algum portal, alguma notícia, né, que saiu dentro da internet, da Surface Web, né, então a gente consegue fazer alguns takedowns ali para derrubar esse tipo de informação. Mas na Deep Web não.
né? Até porque não existe rastreio, tem, enfim, diversas camadas ali para a gente passar até chegar nessas informações. Então, quando é dado de empresa, geralmente o pessoal mantém dentro da Deep Web, e aí vai ter o valor, né? De acordo com a ciência, com o nível de criticidade daquele dado, né? Então, a gente vê geralmente, sim, setor da saúde é um dos dados que são mais caros, né, dentro dessas vendas de informação, por causa que são dados sensíveis, né? São dados extremamente sigilosos, né? Se a pessoa tem alguma doença, se a pessoa, enfim, fez algum exame, qual foi o resultado, nome, diversas informações da própria pessoa, né? Então, tudo isso acaba ficando em alguns fóruns mais ocultos, mas, né, a gente consegue, então, ter informações aí, acessar esses locais aí, também fazer a captura dessas informações. Mas varia muito, né, da criticidade do dado, quão esse dado é importante, é sensível, e aí vai tendo um preço ali para ser comercializado. Então, a gente vê que existe muito, né, hoje, os grandes grupos que fazem ataques com ransomwares, eles têm alguns sites próprios ali onde eles colocam esses vazamentos, colocam as notícias, né, fazem a cobrança de informações, né, existem alguns outros sites que agrupam todas essas informações, e aí vendem geralmente sim, compilado de dados de pessoas do Brasil, de uma região, né, por exemplo, informações de pessoas de São Paulo, tu vai lá e vai ter um monte de informação de pessoa de São Paulo, né, então acaba que isso vai criando um mercado paralelo, né, e tem algumas pessoas falam, né, que o crime, nesse caso, compensa, né, para eles, porque eles estão pegando informação, estão colocando no mercado e estão conseguindo muito dinheiro com isso, né, e o pior de tudo é que tem gente que paga. E aí, quando as pessoas pagam, vai fazendo o negócio girar e cada vez mais eles estão fazendo essas atividades, né? Até por isso que a gente sempre fala que negociar no caso de um ransomware, é a pior coisa que tem, porque tu tá fomentando aquele tipo de negócio, né? Ah, vou comprar um dado para ver que informação tinha de determinada empresa. É a pior coisa que a gente faz, porque a gente vai estar colaborando, né, com esse negócio ilícito ali também. Real, Brian. Ilícito e legal, que não ajuda negócios a crescerem, né? Exatamente. E hoje a gente vê muita questão de fake news também, né, vindo no mercado. Às vezes sai, por exemplo, um comunicado de uma empresa que teve seus dados vazados, né, e aí lá no meio das informações dos dados fala que são dados financeiros, né? O que que a pessoa liga? Ah, é a empresa que ela usa como RP que está vulnerável, né? Sendo que, cara, talvez não tenha nada a ver com isso, né? Mas aí começa um murmúrio daqui, uma pessoa manda uma mensagem de lá, né? E aí começa a surgir diversas fake news ali informando. A gente vê todo dia, teve casos ali de vazamento de dados da Brastemp, né, que foi anunciado, mas na verdade não foi da Brastemp, foi do e-commerce que eles utilizavam, né, mas tinha dados relacionados a clientes da Brastemp, né, então começa a ter muita informação, né, distribuída, e muitas vezes não existe um filtro, o pessoal recebe informação e vai passando, né? E aí faz com que também, né, toda essa questão movimente aí e vai gerando, querendo ou não, algum impacto, né, para as empresas ali também relacionado a isso. Perfeito. Cada vez mais novidades, formas, formatos, né? Enfim, o crime, digamos, né, principalmente digital, ele inova, porque é baseado em tecnologia, né? Então, ele inova, ele testa, ele se compartilha, né? A gente está hoje num Brasil que, de algum modo, existe uma dificuldade do inglês, né? Mas lá fora a língua comum é inglês e isso é compartilhado muito mais rápido, muito mais fácil em portais, né? Enfim, então discorre, né? Isso corre muito fácil esse tipo de informação, esse tipo de situação, né? Então a gente está aqui hoje, né? Enfim, existe para que a gente possa ajudar, né, negócios a se proteger, a criar caminhos mais seguros, a criar fortalezas, a sustentar o dia a dia. O Brian falava, né, antes de a gente entrar aqui, mas não existe bala de prata, né? De fato, não existe, mas existe bastante correlacionamento. Vocês viram todos aqueles números, todas aquelas situações, existe trabalho, e é o trabalho que a gente quer fazer, faz e vem desenvolvendo dia a dia, né? Uma série de clientes hoje são monitorados, a gente vê dia a dia quantos tipos de ataques estão acontecendo,
quantos são barrados, né? Enfim, quanto as tecnologias estão protegendo, o dia a dia todo compartilhando informação com clientes sobre cenários, sobre políticas, sobre melhorar permissionamento, senhas, enfim, é uma dinâmica muito grande, né, hoje, cuidar da segurança, porque está online, a gente tem hoje mais de 200 clientes ativos, então são cenários, a gente mostrou um cenário hoje de um cliente de 800 computadores, 500 milhões de faturamento, né? Mas o que a gente percebe também, não o tamanho, né? O tamanho do negócio, ele dá mais trabalho, mas o correlacionamento de segurança para o pequeno negócio ou para o grande negócio, ele é um framework. A gente precisa passar pelas mesmas perguntas, pelas mesmas estruturas, pelo mesmo penso. Né? Um computador é capaz de ser invadido, 800 também. Né? A gente viu colegas aqui hoje conectados com 3.000 computadores. Também são capazes. Ah, mas eu tenho 100 servidores. Né? Para proteger, não necessariamente, né? Servidor não protege. Servidor é uma estação, assim como um computador, que precisa ser protegido. Tá? Enfim, então por isso, escudo digital, um aparato de tecnologias, de processos, de monitoramento, né? De uma cultura de segurança de informação para fomentar esse sustento aí do negócio. Show? Então, gente, muito obrigado pelo tempo de hoje. A gente vai encerrar aqui. Lembrando, chat tem o nosso formulário. Quem quiser esse diagnóstico, dá um eu quero ali, a gente vai entrar em contato, vai agendar, vai falar exatamente como funciona. Na prática, é 1 hora a gente discorrendo existe um formulário gigante ali, enfim, que a gente vai trabalhar com vocês. Dali, a gente já tem uma visão, uma recomendação praticamente do que precisa ser feito, né? Claro que o que difere, né, gente? Hoje a gente tem um trabalho profissional de diagnósticos dentro de ambientes. Então, a gente é contratado para executar inúmeras horas, né, 80, 120, 200 horas de diagnóstico validado, testando, buscando comprovações, validando compliance, conformidades dentro da empresa. Esse é um tipo de esforço, um tipo de trabalho, e é esse que é a nossa melhor capacidade, a nossa melhor estrutura de entrega. Tá? O que a gente fez aqui é uma adaptação para a gente poder ligeiramente, né, que vocês tenham entendimento de todo o cenário e a gente consiga conversar sobre tudo isso que a gente passou, para a gente ter um resultado rápido, prático, de como está o ambiente de vocês, para onde que a gente pode correr. Opa, o cenário está precisando mais de tecnologia, está precisando mais de compliance, está precisando de alguma consultoria específica para atuar corrigindo algum processo da empresa, está sob ataque e precisa de ajuda, falta instrução para time técnico, quer montar um SOC interno, quer montar uma estrutura de tecnologias, enfim, é isso que a gente vai conseguir perceber junto com vocês e dar um direcionamento especialista. Perfeito? Brian, obrigado por compartilhar, por ter me convidado a atuar junto hoje. E a gente segue agora compartilhando com todos aqui, né? As próximas comunicações. Vocês vão receber um certificado da participação do dia de hoje. Então, amanhã a gente já começa a disparar isso para vocês também. E temos uma jornada. Então, quem participar das 5 é um certificado com 5 estrelinhas. Né? E aí vai tendo outras novidades aí durante o período também para a gente compartilhar com vocês. Tá? Então, a novidade de hoje é o diagnóstico e o certificado. Show? Fiquem atentos, fiquem conectados com a gente está com vocês. Vamos em frente. Fiquem bem. Bons negócios. Um abraço. Obrigado a todos. Guardamos vocês nas próximas webinars da nossa jornada. Aqui, ó, a quem chegou tarde, né, Leonardo, enfim, a gente vai compartilhar no e-mail, link da gravação, pode aproveitar por lá também. Qualquer coisa, só nos contata, a gente segue ajudando. Muito obrigado. Valeu, gente. Fiquem bem. Um abraço.